sua aula? Vai começar agora, 10 horas. É. Você lembra que eu te contei a história da mãe da Mara, da Dó?
Bom dia a todos. Vamos novamente dar seguimento ao nosso conteúdo da disciplina Psique 4. Nós vamos hoje destacar um assunto relacionado ao caso guia número 2, para a gente poder também fazer uma apresentação e discussão com vocês. Eu estou vendo o chat aqui de vocês, que eu ainda não compartilhei. Está tudo bem com vocês? Estão se protegendo? Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Camila. Estão me ouvindo, né? Ok. Tá tudo bem. São 10 horas, então. A gente pode começar? Podemos, né? Ok, Fernanda. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Vamos chegar no assunto e, a partir dali, eu vou apresentando os slides e nós vamos interrompendo a apresentação. Eu vou voltar para o chat aqui para que vocês participem. Tá bom? Vai ser dessa maneira, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Tem alguém com a tela ligada aí. Eu vou desligar aqui. Eu não consigo fazer isso. Acho que é a Camila que está com a tela ligada. Mas acho que não me atrapalha, não. Vou compartilhar e aí a gente começa. Então, vamos lá. Vocês estão vendo os slides? Por favor, alguém fale. Estão vendo os slides? Estão ouvindo? Hein? Vocês viram os slides quando eu compartilhei a tela? Respondam aqui no chat, por favor, só para eu poder prosseguir. Ok, Fernando, então vamos lá. Então está aqui. Nós vamos para a nossa 8ª aula da disciplina. E, mais uma vez, nós vamos pensar um tema relacionado ao nosso caso clínico número 2, que eu vou sinalizar aqui. Esse é o caso clínico número 2, né? Ele foi levado ao hospital para atendimento pela sua filha, tinha uma série de patologias, tinha uma sequela de um AVC isquêmico ou AVE isquêmico, né? Um paciente que é diabético, hipertenso, tinha fibrilação atrial. Algumas coisas nós já discutimos. O que eu vou discutir, o que eu vou apresentar hoje com vocês é, dentro da história do paciente, do exame físico, esses dados aqui, ó. A filha refere que encontrou o paciente desacordado em casa, né? Aqui, e logo a seguir, né, ouviu um grito nos fundos da sua casa. Conseguiu acordá-lo, mas ele estava sonolento e por isso o trouxe ao hospital. Houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio, né? Aqui, quando o paciente chega no hospital, é levado, está letárgico, confuso. Então, é possível que, diante desses dados coletados, né, e da apresentação do paciente, que possa ter havido
crise convulsiva. Então, o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar hoje sobre como que é esse primeiro atendimento de um paciente que chega dentro de uma emergência, né? Dentro de um pronto-socorro, para ser atendido com crise convulsiva. Qual é que nós devemos proceder, como é que nós vamos agir, né? Abordagem no pronto-socorro. E aqui, já nesse primeiro momento, o que significa crise convulsiva, né? Como é que nós definimos a crise convulsiva? Aqui eu tenho uma definição de crise convulsiva, né? Quando ocorre uma atividade elétrica normal do cérebro. Essa atividade pode produzir uma alteração ou perda de consciência acompanhada de espasmos musculares involuntários, o que é definido como crise convulsiva ou convulsão. Uma outra definição que poderia ser colocada é que ocorre uma alteração de comportamento, perda de consciência, devido a uma hipersincronização elétrica das vias neurais na córtex cerebral. Quer dizer, então, eu tenho a alteração do nível de consciência, perda da consciência, e também as contrações musculares, os espasmos musculares involuntários, o que nós definimos como crise convulsiva ou convulsão. Uma pergunta a ser feita, né, nesse momento é essa aqui. Né? Vocês vão trabalhar em pronto-socorro, né, mais adiante, vão estar diante do paciente com esse tipo de problema, e uma dúvida que vai surgir quando nós olharmos o nosso paciente para atender, o paciente entrou pelo pronto-socorro fazendo crise convulsiva e eu vou me aproximar lá para atender o paciente. Num primeiro momento, vai haver essa pergunta que nós vamos fazer a nós mesmos. É crise convulsiva mesmo? Né? E quais seriam as outras possibilidades? Então, eu vou sair do chat aqui, que eu quero ouvir vocês. Então, deixa eu sair aqui, interromper compartilhamento. Eu estou vendo aqui vocês no chat. Então, eu cheguei perto de um paciente que me parece ser crise convulsiva. Nós já definimos a crise convulsiva, né? Pode ser que não seja. Que outras possibilidades eu teria ali que poderia parecer crise convulsiva, mas não é? Vejam só, o que nós descrevemos? É uma atividade elétrica a nível do sistema nervoso central anormal, não é isso? Perda da consciência e espasmos musculares, contrações musculares involuntárias. Os doentes, é sempre crise convulsiva, tem algumas outras patologias, por exemplo, que podem levar à perda de consciência, podem levar a um quadro semelhante? Alguém teria como participar? E aí? Estou aguardando uma participação de vocês. Hipoglicemia. Muito bem, Ismala. Eu posso ter um doente diabético que piorou o nível de consciência ou está inconsciente por causa de hipoglicemia. A hipoglicemia é uma das causas de crise convulsiva. E nós já vamos chegar lá. Isso é uma atitude imediata que a gente vai ter frente ao atendimento do doente. Mas está certo. Muito bem, Isabelle. Hipoglicemia. Um outro quadro que também a gente deve levar... Estou esperando mais participação de vocês. Vamos lá. Eu cheguei perto do doente, estou em dúvida. Crise epilética, exatamente, causa crise convulsiva. Isso é sinônimo de crise convulsiva. O que mais?
a crise hipertensiva pode ser causa de crise convulsiva, quando o doente faz um quadro de encefalopatia hipertensiva. Eu posso ter um doente extremamente hipertenso que está fazendo crise convulsiva e a gente caracteriza ali como encefalopatia hipertensiva, mas o doente está apresentando crise convulsiva. Um quadro que pode se assemelhar, que a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, é síncope. O doente que tem perda da consciência, e logo a seguir ele recupera a consciência. Quer dizer, ele fez a síncope por algum motivo e logo a seguir ele recupera a consciência, mas ele não fez os espasmos musculares, as contrações musculares. Quer dizer, aquilo não é caracterizado como crise convulsiva. Uma outra situação que vocês vão ver no pronto-socorro também, que algumas vezes confunde, são pacientes que são extremamente ansiosos, a gente chama de crise ansiosa aguda, ou então, como chamado, uma convulsão psicogênica, que é não epilética. Quer dizer, o doente parece que está fazendo crise convulsiva, mas na verdade não está. Ele está com as contrações musculares e você vai examinar o doente e não é crise convulsiva. A gente tem que ter cuidado quando vai tratar esse doente, porque, na verdade, não trata-se exatamente de crise convulsiva, e sim de uma condição que mimetiza a crise convulsiva por conta de uma situação psicogênica. Qual seria a diferença da crise convulsiva propriamente dita, né, para esse quadro que está relacionado a fatores psicogênicos? Alguém poderia participar? A diferença é que nesses quadros onde você tem a convulsão, ou mimetiza a convulsão por fatores psicogênicos, é que o doente não perde a consciência. Na crise convulsiva, tônico-clônica, espasmo muscular generalizado, o paciente perde a consciência. O doente que tem uma crise ansiosa aguda, que está mimetizando uma crise convulsiva, e a gente pode ficar na dúvida em relação a isso, esse doente preserva o nível de consciência. Algumas vezes, se eu chamar pelo nome, ele vai atender, ele vai abrir os olhos e vai olhar para mim. Diferente de um doente com crise convulsiva. O doente com crise convulsiva, ele vai perder a consciência. Ok? Além disso, nós teríamos também formas graves de enxaqueca, ataque isquêmico transitório. São outras situações que podem mimetizar uma crise convulsiva. Então, eu vou voltar aqui para o compartilhamento. Vamos lá. Nós estamos aqui, ó, diagnóstico diferencial. Ok? E aqui a gente chega exatamente no ponto aonde a gente quer chegar, né? O atendimento no pronto-socorro. O que nós vamos fazer com esse paciente, né? Quando chega pela emergência, eu caracterizei como crise convulsiva e eu vou tratá-lo. A primeira pergunta a ser feita: eu preciso tratar esse paciente imediatamente? A resposta é sim. Eu preciso abordar esse paciente rapidamente. O que eu vou fazer com esse doente, né? Aqui eu tenho, antes de eu prosseguir, deixa eu voltar aqui para o chat com vocês. Vamos lá. Então, eu vou interromper o compartilhamento e vou ouvir vocês aqui. Eu recebi o doente com crise convulsiva e eu tenho que ter algumas atitudes frente a isso, né? O que eu vou fazer com esse paciente, no primeiro momento? Já colocou aqui a Fernanda o uso de drogas anticonvulsivantes. Está certo, Fernanda, é isso mesmo, que a gente já vai falar.
Mas, paralelamente a isso, ou junto com essa atitude, o que mais que eu tenho que fazer? Eu vou virar para minha enfermeira, vou fazer, pega tal droga e administra no paciente. Michele está falando, lateralizar a cabeça e protegê-la. Está certo, Michele? É isso mesmo. Eu tenho que ter algumas atitudes, né, para observar via aérea, observar a proteção do doente, observar dados relativos à parte hemodinâmica, ver se a via aérea está aberta. Ok, vou voltar aqui para compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Então, está aqui, ó. Monitorização, suplementação do oxigênio, um acesso venoso, que eu vou precisar de um acesso venoso para a administração de drogas, e abrir vias aéreas. Ok? Essa é a primeira atitude. Essa lateralização da cabeça, né, é para evitar que, se o paciente tenha vômitos, ele não broncoaspire, para que o doente não broncoaspire, quer dizer, que ele não tenha um quadro grave de broncoaspiração e insuficiência respiratória. E a administração de drogas, que é o que a gente vai ver agora. Vou interromper aqui também para conversar com vocês, né? Nós vamos, nessa discussão, nos referir ao uso de duas drogas que nós utilizamos para tratar os pacientes com crise convulsiva que são abordados no pronto-socorro, né? Uma droga para abortar a crise convulsiva, para terminar a crise convulsiva, né? E uma outra droga que é feita a seguir a essa, para impedir que o paciente tenha novos episódios de crise convulsiva. Então, vou repetir. Eu vou usar uma droga para tratar a crise convulsiva, terminar com a crise convulsiva, abortar a crise convulsiva e, logo a seguir, terminou a crise convulsiva, eu vou administrar uma segunda droga para que o doente não tenha novos episódios de crise convulsiva. Porque nada me garante que, depois de eu administrar a primeira droga e terminar com a crise convulsiva, que o paciente não possa, logo a seguir, fazer novos episódios de crise convulsiva. Então, eu aborto a crise convulsiva, termino a crise convulsiva e, mais adiante, ou logo a seguir, eu administro uma outra droga para impedir novos episódios de crise convulsiva. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos compartilhar aqui. Então, essa é a primeira atitude, que já foi comentada. E aí nós vamos falar de uso de duas drogas. Duas drogas. Que é o benzodiazepínico, o diazepam, que nós vamos encontrar em todas as emergências, e uma outra droga, que é a fenitoína, ou idantal, ou difenilidantoína, que também encontramos nas emergências, que também é uma droga anticonvulsivante. Então, são duas drogas que nós vamos lançar mão para tratamento da crise convulsiva na emergência. Como que nós procedemos? Está ali, ó. Estabilize o paciente, via aérea, circulação, né, abertura das vias aéreas, lateralização da cabeça, já comentamos a respeito, tá aí, para evitar a broncoaspiração. E como já foi comentado anteriormente, que a hipoglicemia é uma das causas de crise convulsiva, nós vamos rapidamente também, quer dizer, já obtivemos também um acesso venoso, como está colocado ali, e aí nós vamos fazer um hemoglucoteste, né, com
uma, uma glicemia capilar. Se essa glicemia capilar tiver baixa, a glicemia baixa, o que é recomendado em ser feito em adulto é a glicose hipertônica, como está colocado ali, e também a administração de tiamina. Algumas vezes você vai ter dificuldade de achar tiamina, mas essa é uma recomendação internacional. Quer dizer, se eu tenho hipoglicemia em adulto, eu devo administrar o quê? Glicose hipertônica e também a tiamina. Então, tiamina e glicose hipertônica, ok? Esse tempo zero quer dizer o seguinte: logo após a chegada do doente e dessas providências iniciais que eu acabei de comentar, nós vamos fazer a administração imediata do benzodiazepínico intravenoso. É o diazepam na dose de 0,15 miligramas por quilograma de peso. Isso para um adulto, como está colocado ali na frase, é em torno de 10 miligramas. Cada ampola tem 2 ml, 5 miligramas por ml. Então, eu tenho uma ampola de 2 ml, 5 miligramas por ml, cada ampola tem 10 miligramas. O que muitas vezes nós fazemos é pegar essa ampola de diazepam, diluir para 10 ml e administrar a metade. Então, como está colocado ali, fazer e ver 5 miligramas a cada minuto, até a dose total. Eu vou fazer 5 miligramas em 1 minuto, mais 5 miligramas no minuto subsequente. Então, isso é o que é feito no atendimento imediato de uma crise convulsiva para terminar a crise convulsiva. Ok? Como eu comentei com vocês, o uso do benzodiazepínico imediato é para terminar a crise convulsiva. Logo a seguir, eu preciso administrar uma outra droga, que eu também já falei o nome, que é a fenitoína, para impedir novos episódios de crise convulsiva. Então, está ali. Logo a seguir, a crise convulsiva cedeu e o paciente acordou. Então, isso é um padrão comum. Terminou a crise convulsiva, o doente pode estar o que a gente chama de estado pós-comicial, né? Algum grau de letargia, sonolência, mas o doente acorda. Quando eu chamo ele, ele acorda. E nos próximos 5 a 10 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou administrar uma outra droga, que é a fenitoína, para evitar novas crises convulsivas. Não se preocupem com a dose, eu não vou cobrar de vocês a dose, né? Tanto do diazepam quanto da fenitoína. Não se preocupem com a dose. Eu estou colocando a dose aqui só para vocês saberem como é que faz, né? Mas o mais importante é que vocês tenham a noção da importância dessa sequência. Primeiro, abortar a crise convulsiva com o diazepam. Segundo, impedir novos episódios de crise convulsiva com a administração da fenitoína. Bom, antes de prosseguir, deixa eu voltar aqui com vocês para ouvir. Alguma dúvida do que está sendo dito? Estou esperando participação. Atendimento imediato, tempo zero, diazepam, depois fenitoína. Alguma dúvida? A Ismália está perguntando se mantém essa medicação por quanto tempo. Boa pergunta, Ismália. Vamos lá. Vamos tentar te explicar. Veja bem, existem várias situações, mas vamos para que nós estamos falando aqui, nesse momento. Quer dizer, o doente chegou pela emergência, eu atendi, identifiquei a crise convulsiva, tomei as providências imediatas, fiz o diazepam,
e administrei o diazepam e a seguir a idantoína. Essa medicação que eu fiz a seguir ao diazepam, eu posso mantê-la logo a seguir, né? Eu posso mantê-la por um período indefinido. A dose que nós fazemos da idantoína, do idantal, é 100 miligramas IV ou 100 miligramas via oral de 8 em 8 horas. Talvez você esteja perguntando assim, o que eu faço com o meu doente que eu atendi com crise convulsiva, administrei as 2 drogas e agora ele está acordado, e como é que eu vou fazer? Eu posso prescrever para casa, lógico que esse doente tem que ficar um período em observação dentro da emergência, né? Eu posso prescrever para casa 100 miligramas de idantal de 8 em 8 horas e mandar mais adiante ou logo a seguir que ele procure um neurologista para fazer eletroencefalograma e os exames adicionais necessários. Mas veja bem, a minha atitude abortou a crise convulsiva, fiz uma droga para impedir novos episódios e depois eu vou manter essa droga para que a convulsão não retorne. Como que a gente mantém essa droga? 100 miligramas IV ou via oral, e ver se o doente ficar internado. Via oral, se for a nível ambulatorial, de 8 em 8 horas, para que ele tenha acesso ambulatorialmente a um neurologista. Está respondido, Ismael? Ou você continua com a dúvida? Ok, Ismael. Uma outra condição que também pode ocorrer, aproveitando a pergunta da Ismael, é o seguinte, vocês também vão ver isso, doente que tem o diagnóstico de epilepsia, né? Não é o nosso caso aqui que a gente está discutindo, mas isso é muito comum também. O doente tem o diagnóstico de epilepsia, faz uso de uma determinada medicação anticonvulsivante, por exemplo, faz uso do fenobarbital, do Cardenal, e lá, por um motivo qualquer, ele interrompeu o uso do anticonvulsivante. Achou que não precisava tomar mais. O que aconteceu? Interrompeu o uso do anticonvulsivante, voltou a ter crise convulsiva e deu entrada no hospital. E você vai atender. O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, diazepam e idantal, e vai referenciar esse doente para retornar ao acompanhamento com o neurologista, e o neurologista vai decidir que medicação ele vai continuar usando. Se é o idantal que você prescreveu ou vai retornar a outra droga anticonvulsivante que ele estava usando. Ok, Ismael? Entenderam? Ok. Então, atitude imediata de abortar a crise convulsiva com o uso de uma droga, depois administração de uma segunda droga para impedir novos episódios de crise convulsiva. Bom, vamos continuar aqui a nossa discussão. Onde é que a gente estava? Aqui. A gente está aqui, né? A administração das 2 drogas aí, que a gente já comentou. Está ali embaixo, inclusive, a dose de manutenção da fenitoína é 100 miligramas de 8 em 8 horas. Pode ser IV, caso o doente continue internado, pode ser via oral a nível ambulatorial. Eu posso ter problemas com esse tipo de atendimento. Um deles é o seguinte, eu administrei o diazepam e o doente, logo a seguir, voltou a ter crise convulsiva. Continuou a fazer crise convulsiva. E isso nos minutos subsequentes. Eu posso estar diante de um quadro que se chama estado de mal epilético ou status epiléticos.
Isso não é a situação mais comum, mas ela pode ocorrer. Então, é diferente um episódio de crise convulsiva e a caracterização do estado de mal epilético. Ok? Como é que eu caracterizo o estado de mal epilético? O doente que fica fazendo crises convulsivas contínuas, sem intervalos entre crises, por 5 minutos ou mais. Vou repetir. Fazendo crises convulsivas continuamente, sem intervalos, por 5 minutos ou mais. Ou seja, eu já tratei esse doente com diazepam e não resolveu absolutamente nada. Ele continua fazendo crise convulsiva tônico-clônica sem intervalos, por 5 minutos ou mais. Ou 2 ou mais crises convulsivas, um pouco mais discretas, e entre elas, entre as duas crises, entre as crises, o paciente não recupera a consciência. Quer dizer, o doente fez uma crise convulsiva, parou as contrações musculares, os espasmos musculares pararam, voltou a fazer novamente outra crise convulsiva, parou novamente de fazer essa outra crise convulsiva, mas o doente não recuperou a consciência, continua inconsciente, continua sem responder às solicitações. Também é caracterizado como estado de mal epilético. Essa situação, obviamente, é uma situação mais grave que, quando nós caracterizamos como estados epiléticos, esse doente vai precisar de mais recursos para atendimento, mais drogas para atendimento, e quando isso fica caracterizado, esse doente tem que ser tratado dentro de uma unidade fechada, dentro de uma UTI. Muitas vezes, quando fica caracterizado, nós vamos ter que acessar a via aérea, entubar esse doente, oferecer suporte ventilatório, ventilação mecânica invasiva e lançar mão de outras drogas em infusão contínua. Nós vamos fazer um benzodiazepínico em infusão contínua nesses casos, e a droga que é mais comumente utilizada para tratar os estados epiléticos é um benzodiazepínico que a gente faz em infusão contínua, que se chama midazolam. Então, isso é, digamos assim, uma complicação que pode ocorrer quando eu estou tratando uma crise convulsiva. Pode dar certo o que eu estou fazendo ou não. O doente pode evoluir, né? Na grande maioria das vezes vai dar certo, mas ele pode evoluir com persistência da crise convulsiva, ou então não recobrou a consciência entre as crises, e eu estou caracterizando como estado de mal. Obviamente, esse doente é um doente que tem um risco muito maior de evoluir com complicações, né? Então, eu preciso acessar a via aérea, intubação orotraqueal, ventilar esse doente, acoplar um ventilador, pedir vaga em unidade fechada, e ele vai ter que usar uma droga em infusão contínua, normalmente é um benzodiazepínico, que é o midazolam. Vamos interromper aqui o compartilhamento para ouvir vocês. Eu estou aqui vendo o chat de vocês. Então, eu tenho 2 situações. Uma situação que eu resolvo com mais facilidade, outra situação que é muito mais complicada. Uma eu consigo resolver no pronto-socorro, e o estado de mal epilético, obviamente, não. Eu vou atender no pronto-socorro, eu vou tomar as providências no pronto-socorro, eu vou agir no pronto-socorro, mas eu vou ter que pedir vaga numa unidade fechada, que é a UTI. Alguma dúvida? Estou esperando. Alguma dúvida do que foi dito? Não? Fernanda, não?
Então, olha só. O paciente que a gente discutiu, lá do nosso caso guia 2, existe a possibilidade dele ter feito uma crise convulsiva. O que eu vou fazer quando eu atendo no pronto-socorro? Né? Definimos o que é crise convulsiva, falamos de algumas possibilidades que podem fazer o diagnóstico diferencial de crise convulsiva e qual é a abordagem imediata no atendimento. Né? Nós colocamos ali como atitudes iniciais, né? Proteger via aérea, lateralizar a cabeça, monitorar o paciente, fazer um hemoglucoteste para ver a glicemia capilar, ver se tem hipoglicemia, e dentro desse atendimento, monitorar o paciente, dentro desse atendimento imediato, né, no tempo que a gente chamou de tempo zero, fazer a utilização de uma droga para abortar a crise convulsiva. Essa droga chama-se diazepam. E logo a seguir, após a convulsão ter terminado, né, nos minutos subsequentes, entre 5 e 10 minutos após a convulsão ter terminado, e a administração de diazepam, nós vamos administrar uma segunda droga, que é a fenitoína, para evitar novos episódios de crise convulsiva. Então, o doente vai receber o diazepam e logo a seguir, nos 5 a 10 minutos subsequentes, acabou a crise convulsiva, vai receber a fenitoína. Essa atitude nós vamos sempre ter quando nós atendemos o nosso paciente com crise convulsiva. Podemos ter sucesso com essa nova, com essa nossa intervenção. Porém, vamos também, né, ter casos onde o doente não evolui dessa forma. Terminou a crise convulsiva e acordou. Ao contrário, o paciente pode continuar fazendo crises convulsivas repetidas por um intervalo de tempo um pouco maior, quer dizer, ele está repetindo crise convulsiva por um intervalo de tempo um pouco maior, superior a 5 minutos, ou ele tem episódio de crise convulsiva, 2 ou mais, aonde nesse intervalo de tempo ele não recupera o nível de consciência. Nesse momento, nós vamos estar fazendo um diagnóstico de uma outra condição que chama-se estado de mal epilético ou status epiléticos, aonde esse paciente é um doente muito mais grave, com possibilidade de problemas importantes. Em relação à proteção da via aérea, esse doente eu vou ter que entubar esse doente, colocar em ventilação mecânica e usar outras drogas. Dentre essas outras drogas está colocado a possibilidade de uso de um benzodiazepínico em infusão contínua e se dá preferência, nesse primeiro momento, ao uso do midazolam. E esse doente, obviamente, tem que ser internado numa unidade fechada, numa UTI. Nós temos aqui uma pergunta do Kaique, né? Professor, se o paciente que faz uso de drogas anticonvulsivantes não regular e consumiu bebida alcoólica em grande quantidade começou a convulsão, eu trato da mesma forma? Sim, você vai tratar da mesma forma. Só que esse doente, você vai verificar, né, lá desde o início a possibilidade de hipoglicemia e vai tratar a hipoglicemia se ela estiver presente, vai usar as drogas conforme nós conversamos, né? E esse doente também tem um risco grande de broncoaspiração. Você tem que ver se ele está protegendo a via aérea, se ele tem um risco grande de broncoaspiração. Então, a importância da posição ali da cabeça para proteger a via aérea. Mas o tratamento vai seguir essa mesma sequência. Alguma outra pergunta? Ok. Alguma outra pergunta? Agora, nós vamos voltar lá ao nosso caso. Vamos lá, vamos continuar aqui, compartilhar a tela. Então, está lá. Fizemos um comentário sobre o estado de mal epilético. Vamos lá.
Olha só, no nosso doente ali, que nós atendemos, dentro daquele caso clínico, quais são as possíveis causas de crise convulsiva nesse paciente? Olha aí quanta possibilidade poderia ter levado à crise convulsiva no nosso paciente. O doente tem arritmia cardíaca, hipoglicemia, crise hipertensiva, a sequela do AVE antigo que ele fez, ou então ele fez um novo acidente vascular encefálico, né? Um novo quadro, e por isso ele está fazendo a crise convulsiva. Trauma, queda da própria altura. Nós já discutimos ali a possibilidade de doença hepática crônica, a encefalopatia hipertensiva pode ser, a encefalopatia hepática pode ser causa de crise convulsiva. Lembrar sempre, quando a gente vai atender um doente com crise convulsiva, se o doente tem uma síndrome infecciosa, né? Está fazendo febre. Ah, doutor, ele estava com febre, dor de cabeça, vomitando e agora ele fez crise convulsiva. Então, febre, dor de cabeça, vomitando, fez crise convulsiva. Obviamente, eu tenho que lembrar da possibilidade de meningite, encefalite causando crise convulsiva. Vou tratar a crise convulsiva e vou tratar a meningite, punção lombar, administração de antimicrobianos. Drogas, e aí já foi até feita a pergunta em relação ao etilismo, né, que o paciente também é um paciente etilista, e hipóxia. Né, o meu doente pode ter feito lá um quadro de complicação pulmonar, está desenvolvendo insuficiência respiratória, fez hipóxia e aí fez a crise convulsiva. Então, várias condições, né, poderiam ser colocadas para que aquele meu doente lá fizesse uma crise convulsiva. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu atendo um paciente adulto com crise convulsiva, principalmente nessa faixa etária, um paciente idoso com crise convulsiva, eu vou tratar a crise convulsiva, mas eu tenho que me perguntar o seguinte: o que levou esse doente a ter crise convulsiva? E procurar. Eu vou tratar a crise convulsiva e logo a seguir eu vou ter que saber por que esse doente fez crise convulsiva. Lá no nosso paciente, né, se a gente olhar a história dele e como ele se apresentou, né, existe a possibilidade da crise convulsiva, uma possibilidade a ser colocada é que ele estivesse fazendo um novo quadro de acidente vascular encefálico. Nós vamos discutir isso em outra aula, mas é uma possibilidade. Por que eu estou falando isso? Quer dizer, eu atendi o doente com crise convulsiva, tratei a crise convulsiva, acabou o problema? Não. Por que esse doente fez a crise convulsiva? Então, que exames são necessários após tratar a crise convulsiva desse paciente? No nosso caso, obrigatoriamente, né, a realização de eletrocardiograma, a realização de uma imagem de crânio, uma tomografia de crânio, para ver se o doente fez um novo episódio de acidente vascular encefálico ou não, e logo a seguir, a realização de mais exames, e nós poderíamos incluir também o eletroencefalograma como um exame a ser solicitado para os pacientes que fazem crise convulsiva. E nunca deixar de referenciar esse paciente a um neurologista, porque nós vamos atender o doente, vamos tratar a crise convulsiva, vamos ver quais são as causas ali que podem ser colocadas, já comentamos sobre isso, fazer um exame de imagem e também referenciar esse paciente para o neurologista, incluindo aí a realização de um eletroencefalograma para ele poder ser acompanhado e ser selecionado a droga adequada para dar seguimento ao tratamento e impedir novos episódios de crise convulsiva. Então, nós vamos tratar a crise imediatamente. Esse é o papel do emergencista. Né? E logo a seguir, no passo seguinte, por que o doente fez crise convulsiva, que exames eu tenho que realizar e como que eu posso ter acesso a um neurologista para poder dar seguimento ao acompanhamento, incluindo, por exemplo, realização do eletroencefalograma
e interpretação desse eletroencefalograma. Vamos ouvir vocês. Vamos lá, dúvidas, perguntas? Estamos ouvindo, estou ouvindo. Estou aqui vendo o chat de vocês. Eu vou... Vou compartilhar a tela novamente aqui. E aqui a gente tem sempre a nossa referência, que é o Harrison, né? De toda a aula. Eu vou sair aqui, vou interromper o compartilhamento. Vou ligar o vídeo. Estou presente aqui. Estou vendo também o chat de vocês. Mas vocês podem abrir o microfone e perguntar. Fiquem à vontade. Vamos lá. Vamos ouvir as dúvidas. Se quiserem abrir o microfone e perguntar, fiquem à vontade. Eu estou esperando. Ah, Ana Carolina. Na verdade, Carolina, como eu falei, o diazepam, a ampolinha, são 2 ml, é 5 miligramas por ml. Como eu tenho que fazer 5 miligramas por minuto, e imaginem um adulto de 70 quilos vai precisar fazer os 10 miligramas, então eu tenho que fazer lentamente esses 5 miligramas durante um minuto. Então, esse lentamente, por isso que a gente dilui para 10. Quer dizer, quando eu faço lentamente 1 ml, eu tenho dificuldade. Agora, se eu diluo para 10, esses 10 ml, quer dizer, se eu botei 9 ml de água destilada, aliás, 8 ml de água destilada e 2 ml do diazepam, ficou 10 ml. Cada 5 ml tem 5 miligramas. Então, eu vou fazer devagarzinho esses 5 ml. Fica mais fácil para quem está administrando fazer dessa forma, lentamente, porque ele está vendo ali os 5 ml que representam 5 miligramas. Depois ele faz os outros 5 miligramas. Entenderam? Entendeu, Ana Carolina? É para facilitar a administração lenta. É por isso que a gente dilui. A Bianca está perguntando se for a primeira crise. Lógico, você vai tratar a crise convulsiva desse paciente, o doente vai terminar a crise convulsiva, vai sair lá do atendimento de emergência com a prescrição da idantoína, do idantal, 100 miligramas de 8 em 8, como a gente já comentou, e você obrigatoriamente vai encaminhar para o neurologista. Não pode deixar de passar pelo neuro, não. Tem que passar pelo neurologista. Porque ele precisa fazer exames, né? Exames, por exemplo, o eletroencefalograma, interpretar o eletroencefalograma, interpretar esse eletroencefalograma. Isso é papel do neurologista, ele é que tem que acompanhar. E a gente não tem, como clínico, formação adequada para dar seguimento a esse acompanhamento. Quer dizer, eu estou dando o primeiro atendimento, que eu tenho que saber dar o primeiro atendimento. Agora, que droga o paciente vai precisar mais adiante, se ele vai precisar de uma droga, associação de drogas, ou essa droga vai ser interrompida em algum momento na vida dele, são decisões tomadas pelo acompanhamento da neurologia. Para isso existe o neurologista.
Vamos lá, mais perguntas, eu estou esperando. Estou vendo o chat de vocês aqui. Se quiserem abrir o microfone e perguntar, fiquem à vontade também. Aline, essa situação que você está descrevendo é uma situação difícil. Mas vamos lá, vamos tentar responder. Se o paciente teve uma crise convulsiva na rua, né, e o médico não viu a crise, ele vai administrar somente a fenitoína, né? Se ele não está fazendo mais crise convulsiva, se ele recuperou a consciência, ele só vai fazer uso da fenitoína. Ele não precisa fazer uso do diazepam, porque ele não está fazendo mais crise convulsiva. Então, ele fez um episódio na rua, foi atendido lá por familiares populares, foi crise convulsiva, foi levado para o hospital. Só que, quando chegou ao hospital, o doente não está mais em crise convulsiva, ele está acordado, com um quadro de síndrome pós-comicial, pós-ictal. Esse doente não precisa fazer uso mais do diazepam, ele só vai usar a fenitoína. Ok? Agora, se ele voltar a fazer crise convulsiva, vai ser feito o diazepam, obviamente, né? Vamos lá, mais dúvidas? Mais alguma dúvida? Não temos? Eu posso, então, terminar a apresentação e gravar. Kaique respondeu que sim. Não havendo dúvidas, eu posso terminar? Ok. Então, tem vários aqui dizendo que pode terminar. Eu vou colocar, então, eu pediria que vocês saíssem da sala, né? E eu vou terminar e gravar a apresentação e vou botar lá no sistema. Ok? Um bom dia para todos. Continuem se protegendo, né? Em relação ao Covid. Por favor, se protegendo, que mais adiante isso vai passar e a gente vai voltar às nossas aulas normais, tá? Bom dia para vocês todos. Se cuidem.